O Senhor tem sido bondoso, o Senhor tem sido longânimo, e é por isso que nós estamos aqui, por causa das suas misericórdias, por causa da sua graça. Nós não temos mérito nenhum, irmãos, de estar aqui nessa noite. Foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que nos fez chegar aqui. Por isso que é tão bom nós estarmos reunidos em família, em Cristo, e poder adorar o seu nome, e poder glorificar o seu nome. Com todo respeito e carinho, se ainda você não abriu seus lábios para adorar, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você elogiar a Deus. Glória a Deus. Porque você sabia que adorar a Deus, irmãos, é elogiar a Deus. Agora, responde algo, por favor. Quem não gosta de ser elogiado? Não, fala pra mim. Quem não gosta de ser elogiado? Que perfume você está usando aí? Que camisa que você está usando? Que vestido bonito que você está usando? Que sapato bonito que você está usando? Nossa, como você emagreceu? Está bonito, está bonito. Quem não gosta de ser elogiado? Agora imagine o nosso Pai que está sentado no alto e sublime trono, olhando para a igreja e vendo os seus filhos e vendo a tua igreja unânimes, olhando para o céu, levantando as mãos e dizendo: eu te amo, Senhor, dizendo: obrigado, Jesus, dizendo: tu és fiel, tu és maravilhoso. Irmãos, não tem como Deus não se fazer presente no nosso meio, porque Deus, ele tem prazer, vou repetir, Deus, ele tem prazer de estar no meio do teu povo. E a Bíblia vai dizer, somos nós, a Bíblia vai dizer que Deus habita no meio da adoração. Então você quer ser curado nessa noite? Quer ser renovado nessa noite? Quer que as portas se abrem para a sua vida nessa noite? O segredo é a adoração. Não por barganha. Vou adorar porque ele vai fazer. Não, eu vou adorar porque ele já fez. Eu vou adorar porque ele já preparou um caminho para mim. Eu vou preparar porque minha bênção já está pronta no mundo espiritual. Agora só vai se materializar no dia, na hora, no mês, no ano que ele já determinou que vai acontecer na minha vida e na tua vida. O interessante, pastor, que pode levantar anjo, pode levantar inferno, pode levantar demônio, pode levantar quem for, mas no dia, na hora que ele já determinou que vai te abençoar, a bênção vai chegar nas suas mãos. Por isso que nós devemos adorar a Deus, porque ele é bom. Oh, glória! Ele é bondoso. Ele é maravilhoso. Aleluia a Deus. Você que pode ir para a sua Bíblia comigo em Atos capítulo número 1. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo número 1, versículo 8. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe, pastor. São bênçãos demais. Amigos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Marcos, Deus abençoe. Obrigado pelo convite. É o primeiro culto dos valores, é isso? Primeiro culto? Deus tem coisa linda. Eu profetizo que o próximo culto ou congresso vai ter mais valores aqui. Amém. Amém? Amém. Para ajudar vocês aí nessa seara aí, adorando a Deus, glorificando o Senhor. Amém? Amém. Eu creio. Eu vou estar aqui. Glória! Aqui para dar gosto, em nome de Jesus. Atos capítulo número 1. Deus abençoe essa igreja, meu amigo Luan Trovão. Olha ele lá. Te amo, Luan Trovão. O melhor amigo desse rapaz, meu companheiro de oração. Deus te abençoe, profeta. Também Deus abençoe a minha amiga Tiffany, adoradora. Deus abençoe. Pastor, quando quiser convidar, é da bênção. Tá? Aquela cabelo cacheado lá no fundo, ó. Pensa demais. Aí, ó, vai chamar você, tá vendo? Já fiz o merchandising, depois você paga uma coca pra mim. Atos capítulo 1, versículo 8. Todos acharam? Amém. Agora é 5 para as 9. Posso até criança.
9:20, 9:25, bom demais, né? Maravilha. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Glória a Deus. Guarda essa palavra. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas para isso acontecer, precisa receber poder do Espírito Santo. Aleluia a Deus. Irmãos, eu prometo que é só uma vez. Prometo que é só uma vez. Olha para quem está do seu lado e diz para ela assim: nesta noite, Deus tem 2 presentes para nós que estamos aqui. Não, está fraco. Tem muita gente aqui, irmão. Com voz de profeta. Eu sei que você é profeta, viu? Vai lá, olha para ele, olha para ela. Nessa noite, Deus tem 2 presentes para nós que estamos aqui. Primeiro, poder do Espírito Santo e palavra do alto. Diga para ela: poder do Espírito Santo e palavra do alto. E você que crê, levanta a sua mão e aclama o nome do Senhor. Ele está no nosso meio e está abençoando a tua igreja. Irmãos, a igreja recebeu uma ordem de Cristo. Observe que a palavra ordem é totalmente diferente de convite. Quando você olha para Mateus capítulo 11, versículo 28, o texto é um convite de salvação para o povo de Israel e para nós também que somos gentios. Mas o que está escrito lá? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aqui é um convite de salvação. Jesus está dizendo assim: ei, você que quer sair desse mundão, vem para cá, vem para mim, que eu estou de braços abertos para te receber, te dar um banho no sangue do Cordeiro e transformar a tua vida, apagar o teu passado. Só que se você não quiser, pode continuar vivendo essa vida e possivelmente ir para o inferno. Que isso? Ir para o inferno. Porque o único caminho é Jesus. Observe que a palavra que o Senhor está falando para nós que estamos aqui nessa noite, Deus está falando que nós temos que nos levantar para pregar o Evangelho. Pregar a palavra é uma ordem, e essa ordem está pautada em Marcos capítulo 16 e versículo 15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porém, antes do Senhor nos levantar como missionários e missionárias, nós precisamos ser blindados ou receber esses 2 presentes que Deus está nos abençoando nessa noite. Por quê? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus precisa ter autoridade. Por quê, Rafael? Porque o adversário da minha alma, o adversário da sua alma, ele não me respeita, ele não respeita você. Por quê? Porque eu tenho um terno bonito, porque eu tenho um anel de ideologia, porque eu sou branco, porque eu sou preto, porque eu sou alto, porque eu sou baixo, porque eu sou gordo, porque eu sou magro. Não, o inimigo só respeita um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Para você ver que isso não tem nada a ver, que o diabo tem derrubado muita gente aí de terno bonito, que fala bonito, que sai até o pé, mas quando ele vê uma mulher cheia do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, ele corre dele, ele corre dela. Por quê? Porque quando bate ele nele, vê a presença de Deus, vê a glória de Deus, vê a autoridade de Deus. E a única coisa que o diabo teme na vida de um homem e de uma mulher é quando ele é cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A única coisa que o diabo teme é quando olha para mim e para você e vê que você tem comunhão com Deus, e vê que você é cheio do Espírito Santo de Deus, que você tem vida de oração, que você tem vida de palavra com o Senhor, uma vida de comunhão com o Senhor.
Quando você olha para a palavra, você vai ver que a maioria dos profetas que o Senhor levantou foi blindado por esse presente. Você lembra de Isaías? Isaías é profeta sim ou não? Vocês estão aqui? É profeta sim ou não? É profeta, mas até o capítulo 6, Marcos, está vivendo um ministério parcial, pastor. Tinha algumas coisas dentro dele que precisava ser moldado, precisava ser mudado pela presença de Deus. Mas Isaías, quando chega no capítulo 6, ele vai querer fazer algo que a maioria das vezes nós queremos fazer na casa de Deus. Por quê? Porque nós cantamos, nós pregamos, nós temos um cargo eclesiástico muito alto. Fazer o quê? Entrar na casa de Deus de qualquer forma. Agora, quando Isaías entra na presença de Deus, ele vai escrever no capítulo 6, dizendo que no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Quando ele olhou mais para cima, o texto vai dizer que ele tem serafins com 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 bravas, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pastor, esse texto, quando nós vamos estudar mais, você vai ver que os serafins estão em torno do trono de Deus. A reverência é tanta, o temor é tanto, a glória ao Senhor, que eles não estão nem olhando para Deus. Eles estão com os olhos tampados, mas virando um para o outro, dizendo: Ele é santo, Ele é puro, Ele é verdadeiro, Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de domínio, de geração em geração. Quando Isaías bateu o olho, ele disse: ai de mim, Senhor, sou pecador, sou homem de lábios impuros, e habito no meio de impuros lábios. Interessante, irmãos, que Isaías, no capítulo 5, está colocando o dedo na cara da nação de Israel e está dizendo: ai de vocês homens, ai de vocês mulheres, vocês estão pecando, vocês estão pecadores. Mas quando ele se deparou com a glória, com a presença, ele vai olhar para ele e vai dizer: ai de mim, que sou pecador, Aleluia, Deus. que sou falho. Interessante que Deus é muito, mas muito misericordioso. O texto vai dizer que quando ele reconheceu-me a sua fraqueza, o texto vai dizer que voou os serafins até o altar do Senhor. Por maternais pegou graça, pegou fogo, voou até ele, tocou nos seus lábios e disse: a partir de agora os seus pecados estão perdoados e a tua vida está sarada. Quando Isaías foi sarado, liberto pelo fogo do altar, aí sim se bradou a voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então prontamente disse eu: eis-me aqui, e envia-me a mim, Senhor. Quando você pega essa palavra, eis-me aqui, no original significa: Senhor, eu estou pronto agora. Aonde o Senhor me enviar, eu vou pregar. É para pregar onde? Na comunidade, eu vou. É para pregar onde? Na favela, eu vou. É para pregar onde, Senhor? Na prisão, eu vou. É para pregar onde, Senhor? Na minha casa, eu prego também. No meu bairro, eu prego também. No 101, eu prego também. No 103, prego também. No trabalho, prego também. Então eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus. A importância do homem ser cheio da presença de Deus, primeira coisa, é que a presença de Deus muda todo o nosso interior. A presença de Deus muda o nosso caráter. A presença de Deus nos muda de dentro para fora. O ano passado, pastor, tantos cultos, não que seja errado, mas tantos cultos de avivamento, 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 avivamento. Mas avivamento é totalmente diferente que pessoas estão vivendo ou pensando. Porque vem para a igreja, pula, 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 grita, 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 corre, corre, corre.
rua, se joga no chão, não isso é errado, porque tem mover do Espírito Santo. E eu também gosto de gritar, gosto de marchar, gosto de pular quando sou tomado pela presença. Mas você vê que a pessoa não tem mudança de vida. Se está mentindo, continua mentindo. Está fumando, continua fumando. Está bebendo, continua bebendo. Está se prostituindo, continua se prostituindo. Isso não é avivamento. Oh, glória! Avivamento é transformação de vida. É, Jesus! Você lembra de Pedro? Pedro é conhecido por um homem estourado. Pastor, a psicologia vai dizer, chamar ele de sanguíneo. Quer dizer, trazendo para os nossos dias, se você falou, vai ouvir também. Se me bateu, vai apanhar também. Pedro era mais ou menos assim, só que Deus olhou do alto, que misericórdia, e disse: é você que eu quero. Aleluia! Lucas capítulo 5. Pedro tentou a noite inteira pescar peixe e nada apanhou. Só que de manhãzinha, quando está lavando as redes, quem aparece? Pregando a palavra, anunciando as boas novas de Jesus Cristo. Vai olhar para quem? Para Pedro. Empresta o barco para mim. Pedro meio desconfiado. Empresta. Jesus entra, se afasta da praia, continua pregando a palavra. Quando termina, volta para a praia, olha para Pedro e diz: volta lá, naquele lugar que você tentou e nada apanhou. Pedro: Senhor, eu realmente tentei a noite toda, mas não consegui pegar nem um peixinho pequeno, mas pela tua palavra eu vou. Aleluia! Pedro entra no barco, vai para o mar alto. Na primeira, quando puxou a rede, milhares de peixes, quase que o barco vai a pique. Pedro volta. Lucas capítulo 5, versículo 10. Eu gostaria que você marcasse esses textos para você ler em casa, amém? Lucas capítulo 5. Quando ele volta, ele se ajoelha, versículo 10. Senhor, se afasta de mim. Sou pecador, sou falho, sou miserável. Aí Jesus vai fazer uma promessa para ele: Pedro, a partir de hoje, tu serás pescador de almas viventes. Pedro deu um trabalho para Jesus. O texto vai dizer, Lucas 22, que agora Jesus está na mesa de Santa Ceia com eles. Depois de cear, Pedro começou: pastor, quem será o maior no reino dos céus? Aí Pedro: vai ser eu, com certeza. Aí Tiago: claro que vai ser você, vai ser eu. Aí João: lógico que não, vai ser eu. Eu coloco até a cabeça no peito dele, ó, para descansar. Então vamos perguntar para o mestre logo. Vamos parar essa palhaçada, vamos perguntar para ele: quem vai ser o maior? Jesus! Fala, filho, quem vai ser o maior no reino dos céus? Aqui na terra, Jesus é sábio. Na terra, humanamente falando, maior é aquele que é servido. Mas no reino dos céus, maior é o que serve. Por isso que eu vim para servir vocês. Meu Deus! Jesus é maravilhoso, irmão. Aí ele vai olhar para quem na mesa de Santa Ceia? Para Pedro. Pedro! Sim, Senhor. Satanás pediu para se andar com você. Sabe o que significa se andar? Passar na peneira. Já viu a pessoa pegar areia assim, ó, e passar na peneira? Daquele jeito. Eu, Senhor, é você, mas eu roguei a Deus, roguei ao Pai, para que isso não acontecesse. Ah, Senhor, eu vou contigo para a prisão, e se possível, até a morte. Pedro, antes que o galo cante 10 vezes, tu me negarás. Vírgula. Por que vírgula? Mas quando tu se converter, faz uma coisa para mim, que assim, prega a palavra. Glória a Deus, aleluia. Olha que Jesus maravilhoso. Pedro, você não é convertido ainda, mas quando tu se converter, anuncia a palavra aos seus irmãos. Prega a palavra aos seus irmãos, Pedro.
cantaram um hino. Aleluia, Saia para o Getsemane. Do Getsemane, Jesus vai lá para quem? Pedro, sim, Senhor. Ora comigo uma hora. Só uma horinha. Eita, Jesus. Só uma horinha comigo. Sim, Senhor. Oro. Minha alma está angustiada. Está aflita. Olha. Porque os nossos pecados já estavam sobre Jesus, a ponto do suor se transfigurar em gotas de sangue. Pedro, ora uma hora comigo. Porque eu não estou bem, humanamente falando. Tudo bem, Jesus se afasta. Quando volta, Pedro está fazendo isso. Está roncando. Está dormindo. Pedro, você não consegue vigiar uma hora comigo? Não consegue orar uma hora comigo, Pedro? Quando Jesus está falando com Pedro, quem chega? Judas e os soldados. Irmãos, essa parte me constrange. Por quê? Porque o texto vai dizer que o sinal era um beijinho no rosto. Judas chega, dá um beijo no rosto de Jesus. E sabe qual é a palavra de Jesus? Amigo. Está fazendo o quê? Louvado seja Deus. Jesus é mentiroso? Jesus é falso? Então ele considerava Judas como amigo. Sabendo que ia trair. Sabendo que ia abandonar. Só que quando Judas chegou cara a cara, olho no olho, Jesus disse, amigo. Você está fazendo o que aqui? O texto vai dizer que os soldados vão colocar a mão em Jesus para prender Jesus. Quem se levanta antes? É Pedro de novo. Agora ele se levanta todo bravo. Marcos, pega a espada e corta a orelha do soldado. Jesus pega a orelha e ele é tão calmo. Pedro, para com isso. Da mesma forma que eu tenho plano na sua vida, eu tenho na dele também. De repente parece uma mulher. E olha para Pedro e diz, conheço você. Eu você. Você anda com ele. Eu? Eu não. Não, mas é você mesmo. Eu já tive com ele. Eu, mulher? É você? Não, eu não. Aí a terceira vez. Não, agora eu tenho certeza. É você mesmo. Mulher, me deixa em paz. Não sou eu. Quando ele diz isso, o galo canta. E ele vai se lembrar da palavra de Jesus na mesa de Santa Ceia. Glória a Deus. Uma angústia terrível toma conta de Pedro. Só que Jesus morre por nós. Por volta de 6 horas da tarde, ele vai dizer, Tetelestai, Pai, está pago a dívida. Está consumado. No terceiro dia, ele ressuscita. Maria de manhãzinha está lá. Cadê o meu Senhor? Cadê o meu Senhor? Cadê o corpo dele? Fala para mim que eu vou lá encontrar, eu vou lá buscar. Onde está? De repente, uma voz atrás dela. Miriam! Miriam, estou vivo! Oh, glória! Faz um favor para mim. Vai lá na casa e fala para Pedro que eu estou vivo. Oh, glória! Ela chega, Pedro, tem uma mensagem para tu. Qual é? O próprio Jesus mandou te dizer que ele está vivo. Pedro sai correndo com João agora. João capítulo 20, guarda aí. João capítulo 20. João sai correndo na frente, chega primeiro. Daqui a pouco Pedro chega. E quando eles entram, só tem um lençol dobrado. Que envolvia o rosto de Jesus. Estava dobrado. Onde Jesus estava. Aí quando você olha para a cultura judaica, você vai ver que quando o servo fazia a refeição para o seu senhor, Marcos, ele deixava um paninho do lado. Porque geralmente comia com a mão. Então pegava o pano, limpava a boca. E se o dono da casa amassasse o papel, o pano, deixasse ali, saísse, isso mostrava para o servo que ele foi embora e ele não iria voltar. Pode tirar tudo. Pode limpar a mesa. Mas se ele acabasse a refeição, limpasse a boca, dobrasse o pano, deixasse bonitinho ali, ó, e saísse, isso mostrava para o servo: eu fui
mas eu volto. Aí quando Pedro e João entrou dentro do sepulcro, o que tinha lá? O lençol dobrado. Mostrando para Pedro: Pedro, o que eu comecei na tua história, eu morri, mas eu estou vivo e sou fiel para concluir. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Sabe o que Deus está falando para a minha vida nessa noite? Para nós que estamos aqui: o que eu comecei na tua história, eu sou fiel para concluir. O que eu comecei na tua vida, o que eu comecei nessa igreja, eu servi para terminar, para concluir, diz o Senhor. Porém, Pedro, ainda não convertido, o que ele vai fazer? Quer saber? Ele falou que está vivo para mim, mas não apareceu para mim. Não veio aqui falar comigo. Quer saber? Vou voltar a pescar. Aí, Tiago, você vai ir? Vou. Não vou com tudo. Aí os outros disseram: sim, são Pedro. Vamos. Então eu não vou ficar sozinho, não, vou com você. Aí, João 21. Guarda aí, João 21. Então eles lá no lago de Genezaré, o mesmo lago que Jesus encontrou Pedro. De repente, quem aparece lá? Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus olha para Filipe e vai falar assim: ei, tem peixe aí? Tem não. Então faz o seguinte: joga a rede do lado direito. Pedro, tem alguém falando para jogar a rede do lado direito, e eu estou achando que é ele. Aí Pedro, ó, quando puxou, 153 enormes peixes. Quase o barco vai a pique. Teve que dar sinal para o povo ajudar a carregar os peixes. Agora os discípulos sentam com Jesus, fogueirinha, peixinho assando. Jesus vai olhar para quem? Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Agora, para Jesus fazer uma pergunta para o Pedro do século 21. Pedro, tu me amas? Senhor, eu falhei de novo. Senhor, eu caí de novo. Senhor, eu prometi para o Senhor que eu ia te servir de todo o meu coração. E eu não estou servindo. Senhor, eu prometi para o Senhor nessa virada de 2024 para 2025 que eu iria jejuar mais, que eu iria ler a tua palavra, que eu iria ter mais tempo com o Senhor, e eu não estou fazendo. Senhor, eu prometi para o Senhor que eu ia visitar e não fui visitar ainda, Senhor. Eu prometi para o Senhor, Pai, que eu ia empenhar mais a tua casa, que eu não ia faltar mais um culto, e ainda não estou fazendo. Pedro, tu me ama, Senhor. O Senhor não está ouvindo, Pai. Eu não falei para o Senhor que eu ia ter, Senhor, uma vida de oração e ainda não estou tendo, uma vida de comunhão e ainda não estou tendo. O Senhor falou para mim: larga esse namorado, larga essa namorada, essa noiva, esse noivo que só te deram para longe de mim, e eu não consegui largar. Larga esse cigarro, larga essa cocaína, larga essa bebida, e eu não consegui, Senhor. Pedro, labaraço e anda labaraço. Senhor, eu falei para o Senhor que entregar minha vida para ti e não consegui. Olha a resposta de Jesus para o Pedro do século 21. Você acha que eu não conhecia a sua estrutura? Quando eu te chamei nesse mesmo lugar. Você acha que eu não conhecia você? Quando eu te convoquei nesse mesmo lugar. Você acha que eu não sabia que de 2024 para 2025 você falou que ia deixar algumas coisas e não deixou? Você acha que eu não sabia, Pedro? E você falou para mim que ia todos os cultos, mais falta do que vai.
Que você falou que ensaiar para cantar ainda não está ensaiando. Que ia jejuar para pregar ainda não está jejuando. Que ia evangelizar ainda não está evangelizando. Que ia deixar essa bebida, Pedro. Essa droga que só acaba com você e ainda não deixou. Você acha que eu não conhecia você? Só que mesmo assim, a sua palavra caiu por terra, mas a minha permanece de pé. Pedro, você lembra da promessa que eu fiz para você nesse mesmo lago? Que você se tornaria ganhador de almas. E ela está de pé pela sua vida, Pedro. Então se levanta, Pedro. Vai para Jerusalém. Por que Jerusalém? Eu fui pesquisar. Jerusalém tem uma mesa de transformação, de caráter, de vida. Jerusalém tem uma mesa preparada com cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, salvação, transformação por completo em Jerusalém. Pastor, sabe o que Deus está me falando? Tem muitos Pedros aqui nessa noite. Tem muitos Pedros aqui nessa noite. Que até eles mesmos, elas mesmas, esqueceram da promessa que Jesus fez. Ou até mesmo fez promessa, mas não cumpriu. Mas Deus está falando: meu amor é tão grande por você. A minha graça é tão grande por você, que nessa noite eu vim aqui para falar para você, diz o Senhor dos Exércitos, que a minha promessa está de pé. A minha palavra está de pé sobre a tua vida. Então se levanta, Pedro, vai para Jerusalém. Se levanta para a sua. A promessa está de pé. Olha. Aleluia. Rafa, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu falei. Você não sabe até mesmo o que eu disse para Deus. Rafael, você não sabe até mesmo o que eu fiz contra a casa dele. Você não sabe o que eu fiz contra o próprio Deus. Quantas vezes que eu prometi. Você não tem noção, irmão, são milhares de vezes, Rafael, eu prometi e não cumpri. Mas Deus está falando nessa noite com você, mulher. Deus está falando nessa noite com você, homem. Eu estou aqui para apagar o teu passado e mudar a tua história. Mudar a sua vida. Deus vai transformar vidas nessa noite. Deus vai transformar histórias aqui nessa noite. E o nome do Senhor será glorificado aqui nessa noite. Não foi ontem, não vai ser amanhã. É hoje aqui, diz o Senhor. Aleluia. Porém, nós precisamos ir para Jerusalém. Eita Deus! Então, fique de pé, por favor. Nessa noite, olha para cá, por favor. Nessa noite, pastor, esse lugar aqui, ó, é Jerusalém. Você profeta, só para quem crê. É prática de pregador. Eu não tenho nada a ver com os outros pregadores. Eu creio na palavra. Eu creio que a oração de um justo pode mudar a vida de alguém. É a palavra do Senhor. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu creio na palavra. É só para quem tem fé e quer ter a vida transformada e fazer uma aliança com Deus hoje. Meu Deus! Aqui em Jerusalém. Então nessa noite, bispo, esse lugar aqui, ó, vai simbolizar Jerusalém.
Aí, eu vou pedir para você, com todo carinho e respeito. Por quê? Porque o texto vai dizer que Lucas 24, 49, Jesus vai dizer assim: vai para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque é uma promessa do Pai, que vem lá de Joel 2, 28. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos e visões, e os servos e as servas também serão cheios do Espírito Santo. Aí 120 homens e mulheres reunidos, Atos 1, 2. Sabe o que eles estavam fazendo lá? Orando e acreditando na promessa. O texto vai dizer que de repente o vento veemente, impetuoso, encheu a casa onde eles estavam. E todos que estavam em Jerusalém orando, acreditando na promessa, foram cheios do Espírito Santo de Deus. O texto vai dizer, ou a história, que isso aconteceu 9 horas da manhã. Festa do Pentecoste, milhares de pessoas naquele lugar. Uma festa muito importante em Jerusalém. O texto vai dizer que o povo vai ver o que está acontecendo mais naquele lugar. E quando chega lá, o povo vai ver que o povo está lá, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aí um vai olhar para o outro e vai dizer: está embriagado, está todo mundo doido. Aí quem vai se levantar agora? Lembra de Pedro? É ele mesmo. Só que ele não vai se levantar, varão, para bater em ninguém. Não vai se levantar para gritar com ninguém. Não vai se levantar para cortar a orelha de ninguém. Mas vai se levantar e vai dizer: ei! Não tem ninguém embriagado aqui não. Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Aí ele celebrou com a palavra de Jesus na mesa de Santa Ceia. Tu não é convertido, mas quando se converter, faz o quê? Prega a palavra. Ele começou a pregar, falar de Jesus. De repente, os servos e as servas que foram acompanhando seus senhores na viagem: eu quero esse Jesus. Eu quero 1.000, 2.000, 2.500, 2.800, 2.900, 3.000 almas. Eu quero. Olha, a primeira mensagem do homem convertido, cheio do Espírito Santo: 3.000 almas. Quando o povo recebeu Jesus como Salvador, também foram tomados pelo poder do Espírito Santo. Você lembra de Pedro? O que aconteceu com ele no Getsemane? Jesus chamou a atenção dele porque ele conseguiu orar 1 hora, mas em Atos 3 horas da tarde, você acha que ele está em casa dormindo? Você acha que está em casa sem fazer nada? Você acha que está em casa jogando videogame? Não, está subindo o templo Formosa junto com João. Aí de repente um coxo olha para ele e diz: me dá uma esmola, me dá uma oferta. Pedro agora, com o olhar de autoridade, cheio do Espírito Santo, vai dizer: eu tenho ouro e prata, mas o que eu acabei de receber aqui, eu quero compartilhar com você. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, isso aqui é algo profético. Talvez o Espírito Santo vai tocar no seu coração para você fazer isso aqui, ó. Você vai com todo carinho e respeito até uma pessoa, vai lá para ela assim com muito amor, vai segurar na mão dela assim, ó, e vai fazer um convite. Vamos para Jerusalém comigo? Bora? Vambora? Vamos para Jerusalém comigo? Bora? Jerusalém tem transformação, tem libertação, tem batismo do Espírito Santo, tem vida transformada. Na tua calma para a sua e anda lá para a sua. Quando eu vi você entrando, Deus falou comigo: essa noite é a noite que Deus vai mudar a tua história. Sabe de você? Você está em Jerusalém. E sabe que Jerusalém, sabe o que eles estavam fazendo? Orando, acreditando na palavra, acreditando na promessa. Então nessa noite é noite de orar, pedir para Deus: Senhor, me transforma de dentro para fora. Porque o que Deus vai fazer na tua vida, Deus vai fazer na tua história. Quando você passar pela tua rua, pelo teu bairro, as pessoas vão te olhar e dizer: não acredito que é Ele.
Eu não acredito que é aquele moço que eu vi. É ele mesmo, é ele mesmo. Mas o que aconteceu com ele, aí você vai lembrar de Pedro. Prega a palavra. Prega a palavra. Inicia a palavra. Sabe aqueles caras, aquelas pessoas que estão bebendo, que estão fumando, que estão traficando? É essas pessoas que Deus vai te usar. Não vai ser por muito falar, mas pela tua história, pela tua vida, que Deus vai fazer com você hoje, nesse lugar, vai atrair milhares de pessoas para o reino, e o nome do Senhor será glorificado. Você está em Jerusalém, está com Deus agora. Ei, por favor, procura alguém aí, segura na mão dela. Diga para ela assim: ei, vamos para Jerusalém comigo, vamos. E traz a pessoa aqui, ó, Jerusalém. Luan, vem cantar, Luan, vem adorar. Ô, faz um favor comigo. Vai naquela morena linda lá no fundo, lá, ó, de cabelo cachoado, minha amiga. Pega na mão dela e fala: vamos para Jerusalém comigo, vamos. Vamos para Jerusalém comigo, vamos. Primeiro pode bacana para a chave. Hoje é noite de transformação para você vidas aqui. Hoje é noite de transformação de caráter para nós aqui. Primeiro pode bacana para a chave. Hoje está caindo bichos aqui. Em Jerusalém é bacana para a chave. Primeiro pode bacana para a chave. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, segura só um minutinho para ele. Aleluia. Pastora, faz um favor para mim, bispo. Vai naquela menininha lá, ó, no meio daquelas duas mulheres. Chega no Espírito Santo, já falo contigo. Vai lá, pega ela lá. Busca ela, traz ela aqui para transformar ela. Tem uma unção de Deus sobre a vida dela hoje. Para ela louvar. Que as cadeias, ó, caírem por terra. As prisões se abrirem. Que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós vamos orar pela sua vida. Aleluia. Uma unção de Deus sobre a tua vida. Uma presença de Deus sobre a tua vida aqui. Glória a Deus. Deus está falando para mim que você ama louvar. Você ama adorar o nome dele. Mas é difícil às vezes ser criticado. Dói. Machuca ser criticado. Machuca ser criticada pela postura, pela voz que nós temos. Mas Deus está falando que está mudando hoje a tua voz. Cala Deus está depositando unção sobre a tua voz. Aleluia! Deus está falando, eu estou enchendo o vaso hoje, sabe por quê? Porque enquanto tem gente que vai cantar para se exaltar, tem gente que é simples, é humilde, no outro vão, que nem você, meu amigo. E Deus ama isso. E Deus está falando por causa da tua humildade, simplicidade. Eu te enxergo com o meu poder. Aleluia! Labacala, Paraxuriana, La Paz. Ô bispo, coloca a mão na cabeça dela aí, por favor. Coloca a mão na cabeça dela aí, bispo, por favor. Seja cheia do Espírito Santo. Seja renovada pelo Espírito Santo agora. Deus está te enchendo. Deus está tocando as suas feiras locais. Você vai ver, filha, o que Deus vai fazer com você. Começar a adorar o nome dele. Louvar o nome dele. Porque é pessoas assim que Deus está levantando para o nome dele ser glorificado. Marcado, você faz um favor para mim? Você solta o playback e vem aqui orar por esse homem. Por favor. É irmão dele. Meu Deus, que coisa linda. Você faz isso, por favor? Vamos lá. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos porque Deus vai falar contigo. Tem pessoas que estão com a alma desse jeito aí, ó. Escute isso. Escute.
Você aí, Márcio. Eu sou o Senhor, descansa o seu coração. Eu sou o Deus, Senhor, que sempre conhece você. Descansa em mim, diz o Senhor. Descansa a tua alma e a coração em mim. Porque eu fui na tua casa, diz o Senhor. Eu fiz de você, diz o Senhor. Sabe o que Deus está falando no nosso coração? Prega minha palavra, cuida da minha casa, cuida do meu povo. Diz o Senhor que você não é tempo de parar. Não é tempo de parar. É tempo de continuar. É tempo de adorar. É tempo de cuidar do meu povo. Deus, você cuida da minha casa. Ele ajuda. Diz o Senhor, eu estou desacreditado. Eu estou desesperado. Por vontade de morrer, vem me socorrer. E hoje eu vim aqui para ser a verdade. Meu coração não tem mais fé. Eu não consigo nem ficar de pé. Eu te matei até te entristeci, mas mesmo desse jeito pra dizer o que eu estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração está partindo. Porque teu coração está batendo forte assim. Morrendo, está dizendo que não vai conseguir. Eu sou teu amigo filho. E por mais as promessas que meu filho serás mais todas elas meu tempo não se cumprir. Eu sou teu amigo filho meu. Lembra quando eu disse para Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Porventura eu não cumpri, filho meu. Você lembra quando eu disse para José, eu vou te exaltar por causa da sua fé. Em vez de reclamar, tem que adorar meu filho. Em vez de murmurar, tem que adorar meu filho. Chega minha mão, se movimentar, tu tem que parar. Parar de reclamar e tem que me adorar em qualquer situação. Na fornalha eu te coloquei, foi para te provar. Não adianta se espelhar, isso comigo não vai funcionar. O mundo não gira em volta de ti, tu tem que respeitar a mim. Fui eu que te criei, lá na cruz do Calvário, as tuas feridas eu curei. Eu vou te lapidar até tu no povo ficar. Se exaltar, os canais eu esquecer, querer empinar. E se tu ficar reclamar, dessa prova eu não vou te tirar. Não vai ficar rodando no deserto reclamando. Mas se tu se chorar, tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e
daria pisação do laço. Tu me daria o filho de guerra. Te proteção todo do céu. Eu daria visita tua casa. Eu daria visita tua família. Tu me daria visita tua saúde. Tu me daria e ninguém mais te humilha. Tu me daria expulsar demônios. Tu me daria pisação todo laço. Tu me daria o envio de guerra para mas se fosse Cristo céu, e em qualquer momento tu me adorar, no piscar de olhos esse reino vai passar. Glória a Deus. Irmãos, eu vou entregar o microfone para o pastor agora, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Você que está nesse lugar, porventura você se afastou da casa de Deus, se afastou da presença de Deus. Levante as suas mãos, eu quero conhecer você. Porventura você estava na presença de Deus, mas você foi para longe da presença de Deus, mas hoje quer fazer uma aliança com o Senhor. Tem alguém aqui nessa noite? Levante as suas mãos, eu quero conhecer você. Tem alguém que quer receber o Senhor como único e suficiente Salvador, que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Tem alguém? Levante as suas mãos, eu quero conhecer você nessa noite. Tem alguém que quer receber o Senhor como único e suficiente Salvador para Ele cuidar da sua história, para Ele cuidar da sua vida? Tem alguém nessa noite? Levante as suas mãos.